Agora, esta noite, quero que vocês abram comigo no 6º capítulo de Marcos. O 6º capítulo de Marcos, começando no versículo 14. Essas palavras: E o rei Herodes ouviu falar dele, porque o seu nome se tornara notório. Agora, isso significa que ele estava ouvindo sobre Jesus, sobre todas as coisas que Jesus estava fazendo os cegos verem, os surdos ouvirem, os mudos falarem e até ressuscitando os mortos. E o rei Herodes ouviu sobre isso e disse que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Disseram: Você cometeu um engano. O nome dele não é Jesus, é João Batista. João Batista ressuscitou dos mortos. Eu matei João Batista quando Salomé dançou diante de mim. Fiquei tão impressionado com a dança dela que prometi dar a ela qualquer coisa em todo o meu reino. E ela pediu que a cabeça de João Batista fosse trazida em uma bandeja. E me arrependi disso. Eu gostava de João Batista, embora não concordasse com algumas das coisas que ele dizia, especialmente quando me acusou de adultério. Mas eu não queria matá-lo. No entanto, fiz uma promessa diante de todos os meus senhores e damas, diante de todos os líderes do estado, de que daria a essa garota qualquer coisa que ela quisesse. E ela pediu a cabeça de João Batista. Então tive que enviar um carrasco para trazer a cabeça dele. E eu sei que ele ressuscitou dos mortos. Essa é a única explicação para esse homem que está percorrendo o país agora e que se tornou muito famoso. Chamam-no de Jesus, mas na verdade ele é João Batista. Por que Herodes disse isso? Ele disse isso porque sua consciência o atormentava. Tudo o que ele conseguia pensar dia e noite era naquela cabeça, na cabeça ensanguentada de João Batista, que ele mandou trazer em uma bandeja, porque uma garota havia feito uma dança sensual diante dele e despertado suas paixões. Vocês sabem que existe um fundo de consciência em quase todas as grandes agências dos Correios nos Estados Unidos? Se você enganou o governo e sua consciência o incomoda, pode enviar dinheiro para esse fundo de consciência. Isso acontece em todo o mundo. Crianças pequenas sabem que certas coisas são erradas, onde quer que estejam. Quem disse isso a elas? Agora, quando o vento vem dessa direção, os aviões passam porque o aeroporto está bem aqui perto, e eles voam baixo sobre o estádio. É um efeito sonoro maravilhoso para a pregação. Mas a consciência é o tribunal moral da alma. E a consciência não estabelece uma lei, mas avisa sobre a existência de uma lei. Pense nisso por um momento. A consciência adverte que existe uma lei moral. Que a lei moral é expressa verbalmente por Deus nos 10 mandamentos. Também é expressa verbalmente pelo Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Essas são leis. E a consciência foi colocada dentro de você para avisá-lo quando você está quebrando uma delas. A consciência está no coração de cada um de nós. É como uma pequena luz vermelha e se acende. Algo dentro do seu próprio coração e da sua própria alma que pisca em alerta e diz: não faça isso. Você está errado. E a maioria de nós vai contra a própria consciência repetidamente. E em um momento, vou mostrar como pagamos por isso. Porque a Bíblia fala de vários tipos de consciência. Primeiro, há a consciência má. Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Em outro lugar, a Bíblia fala da consciência contaminada.
Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro. Antes, a sua mente e consciência estão contaminadas. Você pode ter uma consciência má e uma consciência contaminada. E aqui está o que mais me impressiona nesses versículos. A própria coisa que nos avisa quando estamos errados pode se tornar corrompida. É como um pequeno sino que deveria soar de forma clara, mas que se racha e passa a emitir um som distorcido. E é verdade. Quando você rejeita a voz da consciência repetidamente, uma vez após outra, depois de um tempo, a própria voz da consciência se torna contaminada, se torna má e começa a enviar sinais errados, levando você a tomar decisões erradas. Porque veja, sua consciência começará a chamar o mal de bem, chamará o bem de mal, colocará trevas no lugar da luz e luz no lugar das trevas. Dirá que o amargo é doce e que o doce é amargo. Ela própria se tornará perversa. Quando você ignora sua consciência repetidas vezes, chega um ponto, uma linha divisória, em que sua consciência já não é mais confiável. Na verdade, ela começará a guiá-lo na direção errada. E quando você chega a esse ponto, você entrou em uma situação extremamente perigosa na sua vida. De outra maneira, não teriam cessado de ser oferecidos, porque os que prestam o culto, uma vez purificados, não teriam mais consciência de pecado. Em outras palavras, existe a possibilidade de você destruir sua consciência. A Bíblia fala sobre isso. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala de pessoas cuja consciência foi cauterizada com um ferro em brasa, como uma marca de fogo. Sua consciência queimada. Sua consciência foi afastada como amiga e conselheira, e volta na forma de remorso, voltando de tantas maneiras diferentes. A consciência pode até ser usada por espíritos malignos. Veja, Deus a colocou em seu coração para ajudá-lo e guiá-lo pela vida. Sua consciência já lhe disse para não contar aquela mentira, para não ir àquele lugar onde você esteve na outra noite, mas você foi mesmo assim. Ela lhe disse para não desobedecer aos seus pais, mas você desobedeceu. E assim você vai tornando sua consciência cada vez mais dura. O Espírito Santo usa a consciência para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo usa a consciência para atraí-lo ao Senhor Jesus Cristo. Mas você diz não, 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 não. E depois de um tempo, seu coração se torna mais e mais duro, cada vez mais endurecido. Deus ainda ama você. Deus quer perdoá-lo. Ainda não é tarde demais para ninguém aqui. Mas eu conheço pessoas, teólogos brilhantes, que acreditam que há um limite além do qual não se pode mais ser salvo. Você se torna um réprobo, com uma mente réproba, tão endurecido, que você não pode vir a Cristo. Eu sei que a Bíblia fala sobre o pecado para a morte. E também sei que Jesus falou de um pecado que não pode ser perdoado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. A rejeição total de Cristo, que não pode ser perdoada. Eu acredito que seja isso. Estamos falando aqui esta noite sobre algo muito, muito sensível, delicado e perigoso. E eu conheço tantas pessoas que têm uma espécie de igrejismo, que frequentam a igreja, que foram batizadas, mas nunca realmente conheceram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E elas correm o risco
de endurecer seus corações e suas consciências até o ponto em que não conseguem mais ouvir a voz do Espírito Santo. E se você pode vir a uma reunião como esta, ouvir o Evangelho de Jesus Cristo sendo pregado, e isso não tocar seu coração de forma alguma, tenha cuidado, porque você pode estar se tornando insensível ao Evangelho. Hoje temos tanto Evangelho nos Estados Unidos, na televisão, no rádio, nas igrejas. Graças a Deus por cada um deles. Não me importo com o que façam, desde que levem as pessoas a Cristo. Mas o perigo é que ouvimos tanto o Evangelho que ele entra por um ouvido e sai pelo outro, sem se alojar em nossos corações. E não aprofundamos, como André Crouch estava falando e cantando há pouco. O Evangelho precisa ir fundo até nos tornarmos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E fico feliz em saber quantas igrejas nesta cidade têm estudos bíblicos e classes bíblicas, e quantos pregadores nesta cidade pregam mensagens expositivas, conduzindo as pessoas através da Bíblia e ensinando a palavra enquanto pregam. Porque isso ajuda o povo a crescer. Mas temos tantas pessoas que pensam que, porque foram fiéis à igreja, ou porque contribuíram financeiramente, ou porque fizeram algumas boas obras, irão para o céu. E a Bíblia diz claramente que você não pode ir para o céu pelas obras. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se eu pudesse conquistar o céu por meio das minhas obras, Cristo nunca teria morrido na cruz. Se eu pudesse me salvar através das minhas obras, eu trabalharia da manhã até a noite, o dia todo, e ainda assim não seria suficiente. Porque eu fiquei aquém da glória de Deus. E foi por isso que Cristo foi até a cruz, pagou a penalidade e o preço dos meus pecados e me deu a vida eterna. E aqui está algo interessante que aconteceu quando aceitei a Cristo, e isso acontecerá com você. Sua consciência pode ser restaurada, sensível novamente, como a consciência de uma criança. Não me coloco como exemplo de bondade de forma alguma, mas posso dizer que se faço algo errado, por menor que seja, minha consciência fala comigo imediatamente. E acredito que um cristão deve andar assim, com o Espírito Santo falando através da consciência, guiando, direcionando e instruindo. Ter uma consciência livre. Livre de toda ofensa, disse o apóstolo Paulo. Ter uma consciência limpa. Aquela pequena luz que Deus colocou em nossos corações. Agora, a Bíblia fala sobre uma consciência que convence do pecado. E acusados pela própria consciência, saíram um por um. Essa é a história da mulher pega em adultério. Jesus estava ensinando, e aqueles fariseus trouxeram uma mulher que haviam flagrado em adultério. E disseram: Senhor, tu que afirmas ser um rabi, que dizes ser um grande mestre vindo de Deus, o que devemos fazer? A lei manda apedrejá-la até a morte. O que tu dizes? Então Jesus se abaixou e escreveu no chão. Não sabemos exatamente o que ele escreveu, mas eu acredito que tenha sido os 10 mandamentos. E quando eles os leram, Jesus disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Talvez eles não tivessem quebrado o 7º mandamento, mas talvez tivessem quebrado o 10º, ou o 1º, ou o 3º. E nenhum daqueles líderes religiosos pôde pegar uma pedra para atirá-la, porque também eram culpados. A Bíblia ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também ensina que a consciência não pode curar a ferida que inflige. Ela não pode apagar a mancha da alma. Ela não pode desfazer o passado.
Ela não pode cobrir seus pecados, porque esse não é seu papel. Seu papel é convencer do pecado. Quem nos salva de nossos pecados é a morte de Jesus Cristo na cruz e sua ressurreição. Somente Cristo pode dizer à nossa alma e à nossa consciência: aquieta-te. Assim como ele disse ao mar tempestuoso há muito tempo. Nesta noite estou pedindo que você venha aos pés da cruz e encontre o perdão para todos os seus pecados passados. Estou pedindo que você venha à cruz hoje e receba a vida eterna. Estou pedindo que você venha enquanto ainda pode ouvir a voz do Espírito de Deus. Porque veja, há algumas passagens estranhas na Bíblia. Em uma delas Deus diz: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Em outras palavras, Efraim estava tão absorvido em seus próprios prazeres que Deus disse: deixe-o, não o perturbe mais, deixe-o se divertir, ele está perdido. A Bíblia diz: aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Não pretendo entender plenamente todo o significado dessas escrituras. Não ouso ir além do que a palavra de Deus ensina. Mas eu lhes digo, esse aviso está por toda a Bíblia. Eu me lembro de uma história que costumavam contar anos atrás. Acho que foi o Dr. R.G. Lee quem a contou sobre um homem nas cataratas do Niágara. Lá existe um lugar chamado Ponto Além da Redenção. E esse homem, que já havia nadado pelo Canal da Mancha várias vezes, veio para a América e disse: eu vou nadar no rio Niágara, justamente naquele ponto em que dizem que é impossível atravessar. Uma grande multidão se reuniu para assistir. Ele mergulhou e começou a nadar com braçadas poderosas. Era um homem forte e um nadador veloz. Quando chegou ao ponto chamado Ponto da Redenção, ele acenou para a multidão e continuou nadando. Encontraram seu corpo rio abaixo, muito distante dali. Existe um ponto além do qual você não pode ir. Há um ponto na sua rejeição a Cristo, ou na sua negligência para com Cristo, que, se ultrapassado, coloca em risco eterno a sua alma. Hoje à noite, estou pedindo que você se renda a Cristo. Você pode perguntar: o que eu preciso fazer? É muito simples. Deus tornou isso tão simples que qualquer pessoa, seja analfabeta ou doutorada, cega ou surda, de qualquer raça, em qualquer parte do mundo, pode fazer o que ele pede. Ele apenas pede que você creia, mas essa palavra crer significa muito mais do que simplesmente acreditar. Significa confiar, apoiar-se completamente, colocar sua fé total e incondicionalmente nele. E isso significa que você está disposto a se arrepender dos seus pecados, o que também implica uma mudança de vida, uma transformação no seu modo de viver. A partir de agora, Deus vem em primeiro lugar. Não é sua luxúria, nem os seus ídolos, nem seu trabalho, mas Deus. Cristo se torna o Senhor da sua vida, e você o recebe como Senhor e Salvador. E agora, estou pedindo que você faça algo que centenas de pessoas já fizeram neste estádio ao longo desta semana. Estou pedindo que você se levante do seu lugar agora mesmo, venha à frente e fique diante da plataforma e diga: hoje à noite, eu não tenho certeza se Cristo vive em meu coração. Eu não sei se endureci minha consciência ou não. Mas eu quero ter certeza disso hoje à noite, permitindo que Ele entre. Quero entregar minha vida a Ele como Salvador e Senhor. Quero ter essa certeza. Levante-se e venha agora, centenas de vocês, de todos os lugares deste estádio. Porque eu peço que você venha, Jesus disse: se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai. Ele foi pendurado na cruz publicamente por você. As pessoas riam dele, podem rir de você. Zombavam dele enquanto ele estava lá, mas ele suportou tudo isso por amor a você. Agora levante-se, venha aqui à frente e fique em pé, silenciosa e reverentemente, e diga: hoje à noite, eu quero Cristo no meu coração.
Quero saber que Ele está lá. Ele falou comigo hoje. Ele me convenceu do meu pecado. Estou inquieto. Hoje à noite eu quero entregar minha vida a Ele. Depois que você estiver aqui, direi algumas palavras a você, farei uma oração por você e lhe entregaremos um material para ajudá-lo em sua caminhada. Depois, você poderá voltar para se reunir com seus amigos. Apenas levante-se e venha rapidamente agora. Como vocês sabem, estamos aqui no Liberty Bowl, em Memphis, Tennessee. Cerca de 40.000 pessoas estão reunidas aqui esta noite. E centenas estão vindo de todas as partes do estádio para se comprometerem com Jesus Cristo. Mas você não precisa estar neste estádio para encontrar Cristo. Você pode encontrá-lo onde estiver. Talvez esteja sentado em um bar. Talvez esteja em um quarto de hotel. Talvez esteja em sua própria casa. Mas você pode dizer sim para Cristo agora mesmo. Ele perdoará todo o seu passado. Não importa quão sujo ou vergonhoso ele tenha sido. Ele o perdoará porque ama você. Ama tanto que morreu por você. E espero que você vá à igreja no próximo domingo.